together. You made me that storyteller. Now I know it is well, it is well. That's the story I'll tell. That's the story I'll tell. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Quero te convidar a ficar em pé. Abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 19. A palavra de Deus diz: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Amém? Eu e você podemos estar aqui nessa manhã e não só entrar nesse templo, mas adentrar a presença de Deus como comunidade, como igreja, unicamente por causa de Jesus. Porque com o seu sangue, com o seu corpo rasgado, Ele rasgou também um véu que fazia separação entre nós e Deus. Marcos vai dizer que esse véu foi rasgado de cima a baixo. Deus fez questão de fazê-lo, para que fosse comprovado de que homem nenhum pudesse ter rasgado. Deus fez questão de unir-se novamente conosco através de Jesus. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã, amém? Eu quero te dar alguns segundos, feche seus olhos e entronize Jesus na sua vida, no seu coração, no seu culto. Entronize Jesus em tudo que você vai fazer nessa manhã. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença para prestar um culto ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Senhor, abra os nossos corações, as nossas mentes, para ouvirmos a Tua voz nesta manhã. Senhor, se alguém aqui está com o coração apertado, com o coração triste, que a Tua doce presença seja marcante nesta vida. E que todos nós, Pai, saiamos daqui nesta manhã impactados pela Tua presença, pela Tua voz, pela Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Pai. Aleluia, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, dê um bom dia. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em Tua presença, acesso ao coração do Pai.
Aleluia! Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da Glória, que do céu desceu e aqui viveu, me salvar. Ouvi do sofrimento que ele padeceu morrendo. Arrependi-me, confiei em Cristo Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remidou. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. O que ele fazia? Jesus aqui curava, seu poder favor mostrava. Aleijados Cristo fez andar e aos cegos deu visão. Clamei a Cristo cura, meu espírito em tortura. Minha alma ele então limpou e deu-me salvação. Jesus me dá vitória, vitória completa. Buscou-me, comprou-me, com sangue remidou. De coração amou-me, da perdição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Eu quero ouvir você agora. Ouvi de um lar glorioso. Ouvi de um lar glorioso que Jesus, meu Rei bondoso, preparou nos céus e um dia ali com ele habitarei. E no celeste coro cantarei a antiga história ao meu Senhor e Salvador, pra sempre louvarei.
Pode sentar-se, querido. Se der para aumentar um pouquinho desse microfone o retorno, tá? Tá só no eco aqui, eu não estou conseguindo ouvir. Queridos, tem um bocado de coisa aqui para falar com vocês, né? Primeira é que agora às 11 horas da manhã nós vamos ter a eleição da nossa nova diretoria, a eleição de novos diáconos da igreja, para se acrescentarem aos outros que já existem, e assim ampliarmos o ministério daqueles que cuidam de pessoas aqui. Então, se você puder, depois desse culto, permanecer um pouquinho, porque no começo do próximo culto a gente vai ter essa assembleia, e você sabe que sempre que a gente tem uma assembleia geral, a gente precisa de quórum, não é? E a sua presença como membro da igreja nos ajuda muito para que a gente possa alcançar o quórum. Outra coisa que eu queria colocar para vocês, nós estamos nos aproximando da nossa campanha de oração. Na verdade, oração a gente ora sempre, né? Mas há um período do ano que a nossa igreja se une para orarmos juntos, e um dos projetos dessa campanha é a gente ter 1000 pessoas envolvidas naquilo que a gente chama de relógio de oração. Nós já temos 850, está faltando 150, e quem sabe você que ainda não se inscreveu, possa se inscrever, escolhendo um horário do dia. Você escolhe o horário. Essa semana foi muito gostoso, porque encontrei com um irmão no corredor, e ele disse: olha, pastor, o meu horário é 4 horas da manhã, e eu estou orando pelo Senhor, todo dia às 4 horas da manhã, né? Não é só pelo pastor, você vai orar pela igreja, vai orar por esse país. Eu acho que você precisa orar pelo Brasil, você concorda com isso? Não é? Nós estamos aí no meio de uma convulsão nacional. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, na hora da nossa mensagem, e nós precisamos orar, gente, precisamos clamar a Deus pela nossa nação. Então se inscreva nesse projeto. Dentro desse projeto também você pode apanhar aí na entrada da igreja esse cartãozinho aqui. Não sei, eu vou colocar aqui, eu acho que é mais fácil. Eu não sei se eu ponho assim, acho que assim é melhor, tá? Seguindo a Jesus. Esse cartãozinho é para você colocar nesse cartão 5 nomes de pessoas por quem você se compromete a orar durante essa campanha de oração. E você vai levar na tua célula, você vai trazer aqui na igreja, você vai orar no relógio de oração, você vai fazer o seu tempo na presença de Deus, e nós vamos estar levantando um clamor por essas pessoas. Então pega lá o seu cartãozinho, já começa a preencher. Dentro desses 40 dias, nós vamos estar fazendo como sempre fizemos, estudando a palavra de Deus juntos. E o tema desse ano é Seguindo Jesus. E aqui a gente tem um livro com 2 capas. Todo mundo pergunta: é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Só tem 2 capas diferentes, né? Uma cor-de-rosa fosforescente, eu não sei se é isso mesmo, né? E a outra verde, não sei o que também. O que é isso aqui? Palmeiras, pronto, tá? Então tá aqui, né? E você escolhe a capa que lhe interessa. E o conteúdo é o mesmo, a gente vai estar meditando na palavra de Deus durante esses 40 dias. Aqui também nós vamos ter 2 livros para que você possa fazer a campanha junto com os seus filhos, né? Ou os seus netos. Primeiro livro aqui, Manual do Amigo de Deus, um tempo especial de diversão e aprendizado para 0 a 5 anos. Então você vai estar acompanhando, fazendo a campanha de oração e ensinando os seus filhos, os seus queridos pequeninos a caminhar e seguir a Jesus. E um mega desafio do Amigo de Deus para crianças de 6 a 12 anos, e a gente vai estar família inteira na presença do Senhor fazendo essa campanha de oração. Olha, se envolva. Eu acho que nós nunca precisamos tanto do povo de Deus orando quanto agora, não é? A gente não sabe o que vai acontecer, e cada dia a coisa acontece de uma intensidade tão forte. A gente precisa orar, com certeza, tá?
Queria também, nesse momento, desafiar você a participar conosco do nosso tempo de entrega de dízimos e de ofertas. Nós fazemos isso como um ato de adoração e louvor, celebrando a Deus e cultuando ao Senhor. Por isso a gente não recolhe aí nas poltronas. Esse é um ato voluntário de adoração. Eu estava há 2 semanas atrás com um amigo nosso do Egito que pregou aqui, e ele disse assim: olha, eu nunca mais me esqueci do momento de ofertório, de entrega dos dízimos e ofertas da sua igreja. Eu falei: por quê? Porque eu achei a coisa mais linda, aquele povo todo se levantando para consagrar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. E é esse o espírito de consagração, de adoração e de culto. Quero te dar uma boa notícia: nós já estamos começamos as obras da escada. Lembra da escada que a gente levantou a oferta? A gente já começou as obras, já foi aberta, o túnel de acesso ali para a saída. Ele está escondido atrás dos lambris. Quando estiver pronto ali, estiver seguro, porque a gente tem um problema de segurança, aquilo é um buraco, é um lugar que pode alguém se acidentar. Então, quando estiver pronto ali o túnel, todo acesso, a gente tira os lambris e a entrada vai estar pronta ali. Mas já começaram as obras, já quebraram a parede, já está começando a colocar a ferragem. E se Deus quiser, mais algum tempo nós vamos estar com tudo isso resolvido. Louvado seja Deus, e obrigado a você que contribuiu. A gente tem agora um grande desafio. O desafio é o seguinte: eu quero continuar na televisão, não é? E quero continuar no rádio. Tem sido uma bênção. E até aqui, louvado seja Deus por isso, que o projeto da televisão tem sido sustentado por empresas que contribuem. Mas você sabe a dificuldade que está acontecendo nesse país, e um dos nossos grandes patrocinadores disse: não tenho condição mais de ajudar, não é? E eu tenho um déficit agora para continuar na televisão de R$20 mil por mês, tá? E a gente está trabalhando para ver se a gente consegue contornar essa situação, mas já para esse mês eu não tenho esse recurso. Então, se você acredita nesse projeto, se você quer fazer parte dele, você quer ajudar para que a gente continue na televisão, amanhã à tarde, às 14h, eu tenho uma entrevista com o dono da concessão, porque a gente transmite a Rede Super, mas a Rede Super não é dona da concessão do canal aqui. O dono da concessão de canal é de um senhor do Rio de Janeiro. Ele vem para cá para conversar comigo, sobre a continuidade ou não desse projeto. Então eu queria que você orasse por isso, e queria também que você, se pudesse contribuir, colocasse aí televisão no seu envelope, para que a tesouraria pudesse identificar, Não coloca solto não, que ela não sabe o que é. Coloca lá TV, Põe um T e um V ali, e você desse uma oferta especial hoje para a gente poder quitar pelo menos esse mês, aquilo que a gente precisa quitar, visto que o nosso patrocinador já esse mês não vai conseguir nos ajudar. Nos ajudou durante muitos anos. Louvado seja Deus pela vida dessa gente que tem investido no reino, mas é um momento difícil para muita gente hoje, E a gente tem que entender isso, louvar a Deus por aquilo que aconteceu e fazer a nossa parte. Então eu queria desafiar você a participar conosco desses sonhos e desses projetos. Nós precisamos levantar R$20 mil até o final do mês. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Adoremos ao Senhor. Enquanto adoramos, você participa conosco desse tempo de adoração, louvor e contribuição. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Todo somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas
Queria convidar você a ficar de pé para a gente orar ao Senhor agora, não é? Dá a mão para quem está perto de você, família de Deus aqui unida, e a gente vai clamar ao Senhor juntos aqui. Pai querido, nós estamos aqui irmanados debaixo da autoridade bendita do nome do Teu Filho Jesus. E o Senhor nos prometeu que quando 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas, o Senhor estaria conosco. E nós cremos na presença do nosso Salvador aqui conosco. Nós cremos que o Senhor habita no meio do Teu povo. Nós cremos, Pai, e trazemos as marcas no nosso coração da Tua presença. Mas nessa hora eu quero te pedir, revela, Senhor, revela a Tua presença entre nós, de tal maneira que seja impossível sair daqui sem dizer: o Senhor me visitou. Visita-nos, Senhor, visita-nos. Nesta hora, Pai, nós estamos preocupados com a nação brasileira. Nós estamos preocupados, Senhor, com tudo que vimos essa semana. Nós estamos preocupados, Senhor, com a estabilidade da nossa nação, Senhor, do que pode acontecer nesses próximos dias. Há um temor naqueles que são mais velhos, porque já assistiram convulsões como essas no passado, e o resultado, Senhor, não foi bom. E nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. Ó Pai, nós cremos que aquilo que estamos recebendo hoje é a colheita, Pai, do pecado, do abandono dos valores morais. Por isso te confessamos o pecado da nossa nação. Te confessamos, Senhor, que temos nos afastado do Senhor, que temos, Senhor, permitido que na nossa casa, no nosso lar, no nosso jeito de viver, os padrões mais simples, Senhor, de ética e moralidade foram abandonados. Isso se reflete em toda a sociedade, do crescimento da violência, nessa corrupção desenfreada. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, perdoa a nossa nação. Manda, Senhor, um profundo temor do Senhor sobre a nossa terra. Manda, Senhor, arrependimento genuíno. Ó Pai, nós queremos ver essa corrupção sendo lançada fora dessa nação. A gente não aguenta mais, Senhor, chegar nas filas dos hospitais e não ter, Senhor, nem antibióticos, nem material para uma sutura, enquanto bilhões de reais são jogados para fora dos nossos impostos em contas lá na Suíça. Ó Pai, tenha misericórdia e acaba, Senhor, revela toda a podridão para que esse país seja passado a limpo. Mas, Senhor, transforma o coração do brasileiro, porque, Senhor, enquanto o brasileiro for aquele que, quando um caminhão tomba, a gente rouba a carga, saqueia em minutos, a gente vai continuar sendo corrupto em qualquer lugar. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós e comece uma obra transformadora a partir da nossa família, a partir da nossa vida. E agora, quando vamos meditar na Tua palavra, fala conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se, querido. Eu acho que todos nós aqui, durante essa semana, ficamos grudados aos noticiários, diante dos fatos que ocorreram nesses últimos dias em nossa nação. Teve um dia dessa semana que eu estava aqui no gabinete trabalhando, e tive uma hora que tive que fazer uma pausa e ir para um outro lugar que eu tenho no meu gabinete mais reservado, só para ouvir os noticiários, porque as coisas estavam acontecendo de uma maneira tão intensa e tão rápida e tão surpreendente que a gente não conseguia parar de ouvir. Eu não sei se aconteceu isso com você, aconteceu também ou só comigo?
Não, acho que com todos nós, né? E quem é que não ficou estarrecido com o que ouvimos nos áudios gravados e divulgados com autorização do judiciário? Eu fiquei estarrecido. Eu não sei você. Ou ainda, quem não mora nesta cidade, ao ouvir do pavor que alguns dos líderes da nossa nação têm da República de Curitiba, não pensou: eu estou sendo ofendido por não me considerarem parte do Brasil, ou eu estou sendo elogiado por sermos considerados rigorosos em nossos valores morais? Eu não sei se eu fiquei bravo ou se eu fiquei alegre, eu não sei você. Eu assisti nesses dias a sociedade civil mobilizar-se, quando na quarta-feira, por volta de 4 da tarde, o presidente da FIEP, nosso irmão Campanholo, me ligou e me convidou para participar de uma reunião, quando a sociedade civil, representada nos líderes sindicais, tanto de trabalhadores quanto de empresários, se reuniram na sede da FIEP para conversar qual é o papel da sociedade civil, o que fazer diante de uma crise institucional tão grave. E interessante, porque quando ele me chamou para ir a essa reunião, e eu disse que iria, no dia seguinte, às 8 horas da manhã, eu continuei orando, como estava orando pela nossa nação, e quando fui tomar banho lá por volta de 6 horas da manhã da quinta-feira, algumas vezes acontece isso, Deus tem os seus jeitos de falar com a gente. Eu estava tomando banho, né? E o Espírito Santo tocou meu coração e me fez lembrar de Esther, né? E disse: será que não é para uma hora como esta que Deus nos coloca nesse país para fazer diferença de alguma maneira nessa terra? E aquilo encheu o meu coração, e eu não sabia que quando chegaria lá, não é? O presidente da FIEP me colocaria bem do lado dele. Então alguns me viram na televisão porque ele me colocou bem do lado dele, e antes de começar ele pediu para o arcebispo da cidade, para mim, darmos uma palavra ali e orarmos. E Deus tinha me dado já no banho de manhã a palavra, não é? E falando daquele momento, daquela situação que a gente estava vivendo. Por isso, o que eu gostaria de dividir com vocês hoje foi o que Deus falou ao meu coração essa semana, em oração. Não é um sermão, é um compartilhar com você daquilo que a palavra de Deus tocou o meu coração, enquanto eu orava pelo Brasil, enquanto eu orava por todas essas coisas, e eu senti no coração o desejo de compartilhar isso com vocês. Chamou profundamente a minha atenção o livro de Joel, e eu queria pedir para você deixar a Bíblia aberta no livro de Joel, e a gente vai passear no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Joel, onde eu pude perceber Deus falando diretamente ao meu coração e dando-nos alguns conselhos, dando para mim esses conselhos, e eu queria dividir com você esses conselhos. O primeiro texto que chamou a minha atenção é Joel capítulo 1, versículos 2 e 3. E eu queria que você ouvisse a leitura, ou lesse junto comigo, mas colocasse agora uma lente de interpretação da Bíblia, a gente chama de lente hermenêutica isso, do contexto que a gente está vivendo. À medida que a gente vai lendo esse texto, vai pensando no Brasil, tá? E deixa Deus falar com você nesse contexto, tá? O que está aqui é como se Deus estivesse falando sobre o Brasil. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte.
Quando eu li esses versículos, eu pude ouvir uma certa voz de ironia no texto bíblico. Nessa expressão, já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Era como se eu ouvisse a seguinte expressão tão popular aqui no país: nunca antes na história desse país. Você lembra disso? Eu acho que nunca antes na história desse país a gente viu alguma coisa assim. Nunca antes na história desse país se ouviu falar, se documentou, provou, publicou uma rapinagem tão sórdida quanto a que temos visto até agora. Alguns dizem, não, isso já acontecia historicamente. Talvez sim, mas Deus está dizendo para a gente: chega. Por isso nunca antes na história desse país se ouviu, se provou, se viu uma rapinagem, uma roubalheira tão sórdida quanto existe hoje nessa terra. Por isso o texto bíblico parecia quase que uma metáfora do Brasil no versículo 4. Olha só o que diz o versículo 4: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Não parece? E diante desta realidade, eu pude ouvir um conselho do Senhor: percebam o que Deus está falando através das suas crises. Toda vez que uma nação se afasta de Deus e dos seus valores instituídos para a humanidade, só pode vir desgraça, gente. Toda vez com que uma pessoa se afasta dos valores morais, éticos, instituídos por Deus na palavra, só pode vir desgraça. Quando os valores morais, éticos são abandonados e esse desvalor entra nas instituições e os valores institucionais são corrompidos, o que sobra é um vácuo tão intenso que implode a sociedade. Quando a família é um preceito caduco e a moral e a ética se tornam situacionais, aí os fins justificam os meios. E aí eles dizem: não roubamos para nós, se bem que a gente mostra na Suíça que roubaram, mas nós roubamos para o partido, e isso justifica o roubo. E aí então a podridão fede. É por isso que o nosso texto faz apelos veementes para que possamos enxergar a realidade que nos cerca como um clamor de Deus para cada um de nós. É interessante que nesse capítulo 1, a ênfase é: ouçam, vejam e clamem. E aqui a gente vai perceber 3 personagens que a palavra de Deus vai dizer no capítulo 1 que precisa ouvir, ver e clamar. Ele está dizendo: ouçam todos, percebam o que está acontecendo. Depois ele diz assim: bêbados, enxerguem. E é interessante porque a ideia é que estão tão intoxicados, mas tão intoxicados, que apesar de estarem no caminho mais habitual, não conseguem andar nem enxergar. Sabe
aquela piadinha velha, né, que chega o bêbado na porta de casa e ele está com a chave, não é? E tenta colocar a chave no lugar e ele diz assim: faz o mundo parar porque eu não encontro a fechadura. E às vezes a gente está nessa situação, dizendo: o mundo precisa parar porque eu não estou entendendo nada. Queridos, nós precisamos enxergar porque nós estamos intoxicados. Em 2010, eu falei aqui nessa igreja de que se a gente não enxergasse o que estava acontecendo nessa nação e os rumos para onde nós estamos indo, Deus iria pesar a mão sobre o Brasil. Vocês lembram disso? A prova está aí. O problema não é político. Quando eu falei: olha, não vote nesse partido, disseram: não, era uma posição política. E alguns disseram: não, o pastor quer ser candidato, ou ele vai receber um cargo do governo. Não, queridos, é que precisa se enxergar que quando a gente destrói a família, quando a gente destrói os valores, quando a gente tem uma ética situacional escrita num plano de governo, que na verdade não é um plano de Estado, mas é um plano de poder, só vai sobrar desgraça. Por isso a Bíblia diz: ouçam todos, velhos, crianças, jovens, mulheres, aqueles que estão recém-casados. É interessante como a Bíblia vai falar essas coisas. E depois ele diz assim: despertem, acordem, enxerguem, bêbados, clamem ao Senhor, porque Ele é a nossa única esperança. E essa é a mensagem central de Joel, capítulo 1. O que Joel nos ensina é que Deus deixou na sua palavra uma série de sinais atemporais que nos deveriam levar a ouvir a sua voz e a enxergar com os olhos dele a nossa realidade. E não fazê-lo é pior que a idiotice de um político que não é capaz de ouvir a voz das ruas e só demonstra uma obstinação maliciosa. Quando a gente lê, por exemplo, 2 Crônicas 7, é interessante que 2 Crônicas 7 é a resposta de uma oração. Salomão terminou de construir o templo e ele diz assim: Senhor, toda vez que o povo entrar nesse templo e orar, toda vez que a gente se voltar na direção desse templo, o Senhor escuta, o Senhor abençoa, o Senhor cura, o Senhor faz milagres. E aí então Deus dá uma resposta a essa oração, e se encontra em 2 Crônicas capítulo 7, a partir do verso 12, onde diz assim: o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. E aí ele diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A palavra de Deus diz que há sinais que Ele manda para que a gente possa enxergar que Ele não está contente com a situação moral, não é política não, moral, ética, espiritual, das famílias e da sociedade. E aí Ele fecha as portas. É interessante que nós passamos quase que 2 anos de uma seca como a gente nunca viu. E o interessante é que chovia, mas não chovia onde devia. É uma ironia, não é? Chove ali, mas não chove aqui.
Está entendendo? Ontem eu preguei numa congregação nossa, foi tão interessante, porque a gente é capaz de perceber os sinais de Deus quando a gente quer, não é? Quando a gente não quer, é tudo coincidência, é problema climático e tal. Interessante que aquela congregação, esses dias, estava construindo um banheiro. Eles não tinham banheiro. E eles estavam construindo o seu banheiro. E é numa vila, numa rua de terra. E de repente chegou um caminhão de concreto. E disse assim: vocês estão precisando de concreto aí? E ele disse: claro, porque sobrou de uma obra, eu vou jogar fora, querem? E o concreto exatamente necessário que eles precisavam para fazer o banheiro estava dentro do caminhão. E aí um dos líderes disse assim: pastor, passar um caminhão de concreto lá no Batel é fácil, mas dá uma olhadinha na nossa rua. Vai passar um caminhão de concreto aqui na frente da nossa igreja. É só Deus que manda o caminhão de concreto, não é? Agora, se eu não quiser enxergar a mão de Deus, eu digo assim: coincidência, o caminhão de concreto estava passando, o homem bondoso viu lá que ia te jogar fora o concreto. Mas quando eu quero enxergar, eu posso ver a mão de Deus, nas coisas boas e nas coisas ruins. E o que a Bíblia está dizendo: olha, presta atenção no que está acontecendo, abre o seu olho, enxerga. E aí ele continua dizendo assim: porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei, fala alto, e sararei a sua terra, e curarei a sua terra. O que está acontecendo tem a ver sim com questões políticas, econômicas e sociais, mas não se enganem, elas também são tremendamente espirituais. Elas nos levam a entender que se não houver arrependimento e mudança, confissão de culpa, repúdio ao que nos cerca, não somente nas instâncias superiores da nação, mas lá começando na nossa casa, em nossa conduta como pessoas, no jeito de viver de cada um de nós, continuaremos como bêbados, que de tão intoxicados que estão, não conseguem discernir a realidade à sua volta. E é por isso que a Bíblia vai dizer no versículo 5: acordem bêbados e chorem. Pois se não acordarmos, a alegria será retirada de nós. E é isso que diz o versículo 12 desse mesmo texto: secou-se mais ainda a alegria dos homens. Umas palavras da ministra Carmen Lúcia, que a gente já leu aqui uma vez. Recentemente ela disse assim: mas parece que aconteceu tanta coisa que a gente esquece. Na história recente da nossa pátria, houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote de que a esperança tinha vencido o medo. Depois nos deparamos com a ação penal 470, mensalão, e descobrimos que o cinismo venceu a esperança. E agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. Quero avisar que o crime não vencerá a justiça, a decepção não pode vencer a vontade de acertar no espaço público, e não se confunde imunidade com impunidade. A Constituição não permite a impunidade a quem quer que seja. Mas ontem à noite eu fiquei extremamente preocupado. Estava ouvindo o rádio, e aí um comentarista disse assim: já está tudo resolvido.
vai sair o impeachment, e depois os políticos já concordaram entre si que depois do impeachment vão acabar com a Lava Jato. Você está entendendo? A gente precisa orar, se arrepender, buscar a face de Deus, porque senão esse país não vai ser passado a limpo. Agora tem uma palavra que, quando entra no meu coração, ela é tremenda. Ela diz assim: a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Por isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, eu o virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O conselho é: olhe à sua volta, olhe para si e olhe para Deus. Mas o conselho não para aqui. E aí, a partir do verso 12, deixa eu arrumar aqui. A partir do verso 12, Deus vai dizer assim: eu vou fazer um apelo ao meu povo. E diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção, e assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Capítulo 2, versículos 12 a 17. O apelo do Senhor é um chamado veemente a atitudes urgentes. Voltem para mim de todo o coração. Eu acho que nunca houve um momento tão contundente em que o povo de Deus precisasse voltar-se ainda mais intensamente para Deus. E mais, nunca houve um momento tão contundente em que a gente precise pregar o Evangelho com mais veemência. Porque a gente só muda o que está à nossa volta se o coração for transformado. Voltem para mim de todo o coração. O apelo do Senhor é: arrependam-se dos seus pecados. E é interessante que ele vai usar algumas expressões para deixar claro que não adianta arrepender-se dos seus pecados só por fora. E ele diz assim: olha, não rasguem as suas vestes, mas rasguem o seu coração. Porque o judeu, quando ele vivia um momento de arrependimento, de confissão ou de luto, ele era meio teatral. Tá? Como é que ele era meio teatral?
ele chorava em voz alta e rasgava a roupa dele. Se você for num funeral judaico até hoje, o rabino pega o representante da família, ou o filho mais velho, ou o pai, e ele pega uma navalha, não é? E ele rasga com a navalha, no momento do ofício fúnebre, a camisa dele, para dizer, ele está de luto. E aí ele diz assim: olha, não adianta chegar no culto e chorar, tem que mudar o coração, tem que mudar a vida. E esse santo avivamento de Deus começa com a gente. Sabe como é que o avivamento de Deus começa? Ele começa com uma pessoa, ele começa dentro de uma casa. E como fogo numa floresta seca, ele se espalha. E o que Deus está dizendo é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Começa comigo, começa na educação dos meus filhos, começa na maneira como eu faço negócios, começa com pessoas de bem que falam sim, sim e não, não, porque a Bíblia diz assim: o que passa disso é o quê? Procedência maligna. Começa com valores que são interiorizados e que a gente ensina esses valores, não porque sejam apenas preceitos bíblicos. Queridos, não mentir não é preceito bíblico, é questão de caráter. Não roubar não é preceito bíblico, ainda que seja um dos mandamentos, é caráter. E não adianta dizer, como o brasileiro diz, que a ocasião faz o ladrão. Não, não faz o ladrão, se a gente tiver coragem de ser gente séria. Isso começa na nossa casa, mas não fica só na nossa casa, porque quando isso está interiorizado no nosso coração, a gente não admite que aconteça na rua, muito menos na política. Voltem para mim de todo o coração, arrependam-se dos seus pecados, não só por fora, mas em seus corações. Busquem-me intensamente. E aí ele vai dizer: convoquem um santo jejum, lamento e pranto. Convoquem todos para esta busca. E ele diz assim: olha, nem os bebês ficam em casa quando a gente está buscando a Deus intensamente. Se tem, acho que um superlativo é esse. Clamem. E a oração é: poupa o teu povo. Eu estava nessa reunião quinta-feira e ouvi um senhor já idoso, disse assim: não tem tanta gente aqui que assistiu a Revolução Militar, que depois foi chamada de golpe militar. Mas eu estava aqui. Parece que eu estou revendo a história, e eu não gostaria de rever essa história. Nós estamos vivendo um dos momentos mais críticos da nossa nação, e se a gente não tiver a coragem de se posicionar, começando em casa, mas em outros aspectos da vida também, a gente vai colher o fruto disso.
E é por isso que durante essa semana aconteceram coisas veementes. Você vai ver na Gazeta do Povo de hoje o símbolozinho da nossa igreja no manifesto que foi escrito por todas aquelas pessoas que estavam presentes na quinta-feira. A gente vai publicar esse manifesto. Você viu essa semana o posicionamento da OAB Nacional? Porque, queridos, se a gente não disser um basta para tudo isso que está acontecendo, as coisas vão piorar e uma convulsão nacional vai acontecer. A gente já está vendo isso nas ruas, gente brigando, e graças a Deus não foi uma coisa violenta, mas poderia ter sido. Deus tem que ouvir a nossa oração o mais rápido possível e sarar a nossa terra. Mas não pode parar na vitrine, como eles querem que pare na vitrine. Tem que passar limpo essa nação, para que a nossa história possa mudar. Isso começa com a gente. E começa com gente que tem fé que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui uma semana, nem daqui 30 dias. Eu não tenho a mínima ideia. Mas eu achei interessante uma frase que eu ouvi no rádio essa semana, né? Quando perguntaram para um assessor do governo o que eles pensavam quando um dos ministros mais duros do nosso Tribunal Superior recebeu por sorteio 7 ações que estão na mão dele e que ele já se pronunciou, parece que ontem à noite. Aí eles disseram assim: desgraça pouca e mixaria. Não, queridos, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Tem muita gente que não gosta do que eu estou falando aqui. Mas um dos papéis de um profeta de Deus, de um pregador da palavra, é anunciar a palavra de Deus para todas as circunstâncias da vida. A palavra de Deus não é alguma coisa para a vida privada. A palavra de Deus é a bênção de Deus para toda a humanidade. E é por isso que a gente prega, como os profetas do Antigo Testamento pregavam, como João Batista pregou e disse na cara, perdeu a cabeça, mas disse na cara do rei: olha, você tomar a mulher do seu irmão não é só vergonhoso, mas Deus não vai abençoar essa terra. Cortaram a cabeça dele. Mas esse é papel do pregador da palavra. Tem gente que vai me xingar, vai mandar e-mail, como já fizeram, vai me ameaçar, como já me ameaçaram, falando que ia me botar na cadeia. Mandaram um recado para mim na minha casa, para minha família, muitas vezes. Mas, queridos, não dá para não enxergar o que Deus está fazendo. Há na Bíblia algumas ilustrações tremendas dessa realidade. Eu gosto da oração de Daniel. Daniel vai para a beira do rio e começa a orar. E ele confessa os pecados do seu povo e ele diz assim: Senhor, há uma profecia que depois de 70 anos a nossa nação voltaria para a terra. Já faz 70 anos, Senhor. Nós estamos aqui porque
pecamos, falhamos, erramos, mas tenha misericórdia. E aí o Senhor começa a revelar o que vai acontecer na história. Eu acho tremendo a confissão de Neemias. Ele chega para reconstruir os muros, ele faz a mesma oração, ele chama todos os líderes e ora na frente deles: Senhor, esses muros estão em ruínas porque nós pecamos, falhamos, mas tenha misericórdia e nos ajuda a restaurar esses muros. Toda restauração passa por arrependimento, confissão e fé na intervenção do único que pode mudar o homem e a sua história, o Deus vivo e todo-poderoso, através daquilo que o seu Filho Jesus fez por nós na cruz. O mais incrível é que, ao olhar a realidade, isso deveria ser natural, mas não é. E por isso o Senhor aconselha, quase que implora, que voltemos para Ele, porque Ele já viu o que acontecerá aqui e na eternidade, se não tivermos a coragem de buscarmos o conselho e a restauração. Por isso, o desafio dessa mensagem é: busque na sua vida, busque na sua família, reúna na sua casa, busque na sua empresa, reúne os amigos de trabalho, busque na nação. E eu queria desafiar você para o relógio de oração. É uma iniciativa pequena, mas representa essa busca. Eu queria convidar todos vocês para um dia de jejum, dia 23, quarta-feira, véspera aí de começo da Páscoa. Eu queria convidar você para um dia de jejum. Separa esse dia para jejuar na presença de Deus, pela sua casa, pelo seu emprego, pela sua família, pelo sustento da sua família. Querido, se houver uma convulsão nacional, vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família, vai chegar no teu sustento. E a nossa oração tem que ser: poupa, Senhor, o teu povo. No dia 23, eu queria convocar você para separar esse dia de jejum. Você vai estar trabalhando, vai estar correndo, mas jejua, clama ao Senhor. Não dá para orar, entra no banheiro da tua empresa, vai lá, dobra o teu joelho e diz: Senhor, tenha misericórdia da minha família, dos meus filhos, chora por eles. E naquela noite do dia 23, às 20 horas, eu queria convidar você para a gente estar aqui levantando um grande clamor a Deus. Nós vamos lotar esse lugar aqui, se Deus quiser. Queria pedir para todo líder de célula que está aqui convocar o seu povo, que você mandasse e-mail para alguém, escrevesse lá na sua rede social: dia de clamor pelo Brasil, dia de clamor pela nossa casa, pelo sustento dos nossos filhos. É isso que a Bíblia diz. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, mas eu acho que essa campanha de oração que a igreja vai entrar agora tem que ser a maior de todas, de todos os tempos, porque a gente tem muita razão para orar. Eu não sei o que vai acontecer, mas não importa o que aconteça, porque esse país precisa de uma mudança não só na vitrine. Está entendendo? Queria desafiar você a todos os dias reunir a sua família por 5 minutos, 10 minutos, acha um horário e diz: gente, nós vamos orar. E aí um de vocês ora, levanta a mão para o céu e clama ao Senhor. Eu queria convidar você, que Deus já vem falando ao seu coração sobre coisas que estão erradas na sua vida. Eu não sei quais são elas, porque essa mudança tem que começar na gente. Arrepender-se e voltar para Deus. Porque se não acontecer na gente, não vai acontecer aqui fora.
E se não acontecer na gente, a gente não tem autoridade para orar. Eu queria desafiar você a permitir que os valores do Senhor se tornem os valores da sua vida. E que você tenha coragem de viver esses valores numa expressão social da sua influência. Hoje é dia de arrependimento. Arrependimento que possa ser visto de modo prático nas nossas atitudes. Eu acho tremenda a resposta de João Batista, um pregador, quando lhe perguntaram o que deveriam fazer. E aí em Lucas 3, 7 ele diz assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele. Olha só, eram os que estavam atendendo o apelo. Ele olhava e dizia assim: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E aí ele diz assim: deem fruto que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Acho que uma das frases aí bem comum, não é? Deus é brasileiro. Para de dizer que Deus é brasileiro e se converte. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Disseram os homens que queriam se batizar. Perguntaram às multidões, e João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Tem coisa mais atual? Eu vou dizer para você uma coisa. Ontem eu fiquei orgulhoso, mas eu acho que não foi pecado. Eu fui pregar nessa congregação, e você lembra que a gente levantou uma oferta para uma irmã nossa que a casa dela queimou? Lembra disso? Levantamos 20 mil reais de oferta para reconstruir a casa dela. Ainda falta um pouquinho. Ontem tinha 32 irmãos da nossa igreja reconstruindo a casa dela. Só falta cobrir agora. Num dia, eles levantaram todas as paredes. E agora vão cobrir a casa. E eu louvei a Deus. Porque esse é o tipo de fé que Deus quer que a gente viva. Que não fique apenas na liturgia das coisas, mas que seja um mover do Espírito no coração de quem contribuiu e naqueles 32 homens que foram passar o sábado construindo a casa dela. E sabe que eu fiquei orgulhoso? É que essa senhora, ela está numa peça, acomodada atualmente numa pecinha, tá? Tem só aquela peça e um banheiro e uma cozinha. Está entendendo? Mas é tudo junto, sim. E ela está abrigando 6 pessoas que estão fazendo tratamento médico na cidade de Curitiba, naquela peça. Eu fiquei orgulhoso. Dizer: Senhor, esse é o teu povo, louvado seja Deus. É disso que o Senhor quer que aconteça na nossa vida. O que vai acontecer dia 23? Jejum. E olha, lembra o que a palavra de Deus disse?
Não entenda errado, tá? Eu não estou falando para beber fazendo em jejum, tá? Pode dar mamadeira direitinho, dar o peito, tá? Não é isso não. Mas quando você orar, leva o seu filho junto, para que ele aprenda a depender de Deus. Dobra o teu joelho. Você não pode estar aqui na noite. Eu espero que todos vocês estejam aqui quarta-feira à noite. Mas se por acaso não der, naquela hora que a gente vai estar entregando o jejum às 20 horas, dobra o teu joelho em qualquer lugar. Se estiver trabalhando, entra no banheiro da tua empresa, fecha a porta, dobra o teu joelho e diz: Senhor, tenha misericórdia de nós. Fecha a porta que tem que ser fechada e abre a que tem que ser aberta. Começa na minha vida e continua nessa nação. Eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário nesse tempo. Uma das coisas que saiu aí num dos áudios, em tom de crítica, é que tinha crente na Operação Lava Jato. Eu disse: louvado seja Deus. Tem crente e tem crente. Tem uns que são meia boca, que envergonham o nome de Jesus. Mas tem uns que são sérios. E a gente louva a Deus por isso. Vamos ficar de pé e vamos orar de novo, não é? Nós temos alguns minutos aqui. Eu não sei se o pessoal do som está preparado para isso, porque eu não falei que ia fazer isso, né? Então, Tiaguinho, pega um microfone ali, faz favor. Desce aqui embaixo, faz favor, tá? Nós temos aqui até o final desse culto 15 minutos. Eu queria começar o clamor hoje. Você concorda? Concorda por isso? Então o Tiaguinho vai estar aqui na frente, tá? E eu queria que espontaneamente algumas pessoas viessem para orar. Usar o microfone e orar, tá? Eu queria algumas mulheres, alguns homens. Se tiver criança aqui, eu queria que alguma criança viesse aqui, tá? Adolescentes, jovens, porque a Bíblia diz: olha, todo povo. Agora você vai fazer o seguinte: vão ser orações breves, curtinhas, para que mais gente possa orar. Está combinado assim? Então, quem gostaria de orar, vai chegando aqui para frente, tá? Vai chegando aqui para frente. Quem mais vai nos ajudar em oração, tá? Vai chegando aqui para frente. Lembra, orações breves, mas levando o nosso coração à presença do Senhor, tá bom? E depois a gente vai cantar uma canção que também não está no programa. Vocês se virem aí, tá? Grandes coisas, já está, oh maravilha, grandes coisas, não é? O Senhor vai fazer por nós. É nosso clamor de fé. Concordam com isso, tá? Tá bom. Agora não precisa vir mais ninguém não, tá? Cada um agora vai orar, orações breves, tá? Para todo mundo ter tempo de orar. E aí a gente vai cantar crendo que grandes coisas o Senhor fará por nós. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te bendizemos porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. E tu tens trabalhado, tens convocado a tua igreja e tens ouvido as orações. Acorde a igreja do Senhor Jesus. Desperta o que dorme. E nós declaramos que a igreja do Senhor Jesus, chamada pelo teu nome, está convocada pelo Senhor, e nós concordamos que o Senhor está falando hoje conosco, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós clamamos, Senhor, a tua misericórdia sobre a nossa nação. Clamamos a tua misericórdia sobre a nossa igreja, Pai, que o Senhor venha mesmo nos despertar
nos trazer unidade, Deus, e força, Pai, para a Tua igreja, para que nós possamos buscar a Tua face, Senhor, porque a Tua palavra diz, se nós Te buscarmos, Senhor, o Senhor sarará a nossa terra. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, a Tua palavra nos fala que quando o ímpio governa, o povo geme. Então queríamos aqui pedir e clamar a Tua presença santa no coração, na administração desse país, mas começando aqui conosco. O Senhor nos leva a orar e nos colocarmos na Tua santa presença e clamarmos pela nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui na Tua casa, Senhor, louvando o Teu nome. Abençoa cada um que veio buscar uma bênção, Senhor Jesus, em busca de uma bênção. Abençoa os doentes, Senhor Jesus. Ô Senhor, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Querido Padre, te pido que en este momento vos pongas la misericordia de tu alma para que este pueblo brasilero tome conciencia y siga adelante en tu favor. Amén. Papai do céu, o Teu servo se põe de joelho perante o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família do céu e da terra precisa do Seu nome. Oro que, segundo a riqueza de Sua glória, vos conceda que eu e esse povo sejamos fortalecidos pelo Seu poder, o poder do Espírito Santo no meu interior, para que possamos compreender com toda a nossa fé a justiça do Senhor seja manifestado em glória, a partir da Igreja Batista aqui de Curitiba e todo o povo brasileiro que se clama pelo Seu nome e tem o Senhor como Senhor, seja fortalecido e vencedor, e esse povo vai para as grades em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Ti. Obrigada, Deus, porque servimos a um Deus vivo, verdadeiro, Pai. E agora, em nome de Jesus, queremos entregar a nossa nação nas Tuas mãos, Pai. Que o Senhor forme um exército, Senhor, um exército Teu, Pai, de pessoas que se comprometem, de pessoas que se posicionam, Senhor, frente a toda essa maldade, Pai. Nós entregamos as nossas vidas, Senhor, entregamos a nossa igreja e a nossa nação para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Papai, o Senhor disse a Abraão que se achasse até 10 justos, o Senhor não consumiria aquele lugar. Papai, hoje Deus encontra aqui neste lugar, Deus, um povo justo, um povo santo, um povo reto, para que essa nação não seja consumida, Pai. Nos dá ouvidos, Deus, para ouvir o gemido deste mundo, Pai, e perdoa o nosso pecado de indiferença, de falta de oração, Deus, de carnalidade, Pai, de abandono dos Teus valores. Nos levanta, Pai, e faz a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, nós reconhecemos os nossos pecados, Deus. Leva esse mesmo Espírito em cada família, Deus, principalmente aquelas que esfriaram no Teu amor, que abandonaram, Senhor, a Ti por outras questões. Senhor, que as famílias retornem a Ti, Senhor. Que esse momento no nosso país sirva para iniciarmos em casa um retorno à Tua casa, ao primeiro amor, em nome de Jesus. Santo eterno Deus, estamos reunidos nesta manhã, Senhor, buscando a Tua presença, a Tua graça, quando aqui invocamos pela nossa nação. E nesse instante, ó Pai, queremos pedir a Ti que Tu venhas abençoar e capacitar as pessoas que haverão de assumir o comando desta nação, para que pelos seus atos possam honrar o Teu santo e soberano nome. Amém, Senhor. Só Tu és digno de honras, de glórias, de louvores. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez para Te louvar, Te agradecer, Senhor. Agora pela nossa nação, aqui como soldados Teus, Senhor, arrependendo dos nossos pecados, Senhor, a começar de nós, Senhor. Faz assim, Senhor, para que nossa terra seja sarada, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém.
Amém. Eu queria orar agora por uma menina, tem 7 meses, chama-se Carolina, tá? É filha da Larissa, que é a regente do coral de sinos, do conjunto de sinos aqui da igreja. Ela foi internada hoje no hospital. Amanhã ela vai fazer uma cirurgia para diminuir a pressão pulmonar, para depois fazer uma segunda cirurgia para fechar uns buraquinhos do coração, tá? 7 meses. A família está ansiosa. Falei com a mamãe, ela estava chorando. Eu queria que a gente orasse por eles. Vocês concordam com isso? Então levanta a tua mão para o céu e a gente vai orar. Senhor Jesus, quero colocar a vida da Carolina nas tuas mãos e te pedir, abençoa aquela menina. Abençoa, abençoa. Abençoa a mamãe, o papai dela, abençoa os vovôs que estão lá, Senhor. Coloca a tua mão, Senhor, coloca a tua mão e cura essa criança, em nome de Jesus. E levantamos as nossas mãos para pedir, abençoa o Brasil. Começa com a nossa vida transformada, começa com a nossa casa. Traz de volta aqueles que se afastaram do Senhor. Ó Pai, que o arrependimento não seja só da roupa rasgada, mas do coração quebrantado diante do Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você e a gente vai cantar essa canção. Fecha corredor, fecha tudo. É o povo de Deus, tá? Logo depois desse culto, como sempre acontece, até às 11 horas, a gente vai estar reunido aqui em oração. A irmã Diná vai nos conduzir nesse tempo. Você precisa se inscrever no nosso relógio de oração. Deus há de nos dar 1000 pessoas que vão dobrar o seu joelho todos os dias. Eu espero que tenha muito mais do que isso, mas pelo menos 1000. Entra nessa campanha de oração, ora por 5 pessoas, participa com a gente com intensidade, tá? Porque não houve uma hora tão séria, pelo menos que eu me recorde na minha vida, tá? Como essa que a gente está vivendo. E a gente precisa orar pelo Brasil, tá bom? Agora, Deus vai fazer grandes coisas por nós. Canta aqui isso conosco. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Deus desta terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. God.
o Senhor de todo o nosso coração. 11 horas da manhã a gente vai ter aqui a assembleia que vai eleger a diretoria, tá? Que vai eleger os novos diáconos. Se você é membro da igreja, eu queria convocá-lo para estar aqui conosco, para a gente ter o quórum necessário para fazer isso, tá? Então, separa esse tempo para a gente estar junto. E o que é que vai acontecer quarta-feira, 8 horas da noite? Quarta-feira o dia todo é o jejum, é isso? Então, repete aí. O que vai acontecer quarta-feira? Jejum, tá? Então, separa tempo para estar na presença do Senhor. Estou trabalhando, entra no banheiro, fecha a porta do banheiro e ora. Lá você pode orar, pode ter certeza, não é? Ninguém vai te incomodar. Ora, depois volta, vai trabalhar. E 8 horas da noite a gente vai estar junto aqui, tá? Quem puder permanecer, continua o nosso encontro de oração aqui. A irmã Diná vai estar conduzindo. Aqueles que puderem estar conosco na assembleia, eu agradeço a sua permanência. Vou abrir um espaço para você poder sair, para não ter que assistir todo o culto de volta, né? Mas você fica para a assembleia, tá bom? Que Deus abençoe você.